A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores que são alunos dessa aula de profecia bíblica. Lembrando que para você ser aluno dessa escola de teologia no lar, você não precisa nem se matricular, não é? Basta você acompanhar a programação pela Rede Brasil, né? Através da TV ou através da internet. E eu quero lembrar mais uma vez, o sincero desejo do nosso coração é que você que é cristão, você que é evangélico, que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo da palavra de Deus, que você tenha um conhecimento mais amplo, principalmente sobre o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Agora, se você ainda não é cristão, se você não é evangélico, ou se você pertence a outra religião, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Lembre-se disso, que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos dar direito à salvação, à vida eterna. Agora, para que nós possamos alcançar, receber os benefícios, as benécias da salvação, nós precisamos receber Jesus como nosso Salvador pessoal. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por abrir a porta da sua casa para nós entrarmos mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero aproveitar para solicitar aos nossos queridos telespectadores que, se você tem parentes, familiares, amigos em outros estados, talvez até mesmo em outros países, por favor, divulgue a nossa programação para que o maior número de pessoas sejam abençoadas, né? Você sabe disso, você pode assistir não só pela TV, mas também pelo YouTube em 2 canais, Rede Brasil Oficial e EADPE Live. Inclusive, lembrando que todas as temporadas que nós já apresentamos aqui sobre os eventos escatológicos, sobre o Apocalipse versículo por versículo, Daniel versículo por versículo, e os programas dessa temporada sobre a infalibilidade estão disponíveis lá no playlist. Agora, se você tem uma dúvida, você quer fazer a sua pergunta ou talvez mandar a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião, talvez você tenha alguma sugestão de temas para nós abordarmos aqui, anote aí o número do nosso WhatsApp, que é o 994661010. Muito bem, como é do seu conhecimento, nessa temporada dos Instantes Finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Já estamos há meses abordando as profecias bíblicas, estudando o seu cumprimento profético, e você sabe disso. Estamos também procurando extrair lições para as nossas vidas, né? Nosso objetivo não é só dizer, olha, a Bíblia dizia assim e teve o seu cumprimento. Não, não é só isso, não. Nós estamos procurando extrair lições para as nossas vidas. E nós já estudamos dezenas de profecias do Antigo Testamento. Já estudamos as profecias dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E, recentemente, estamos estudando as profecias do livro dos Atos dos Apóstolos. Que coisa interessante! O livro dos Atos, traz a tela, não é um livro profético. Não. Você sabe que é um livro, e isso muito bem, é um livro histórico, que fala do avanço da igreja, da história da igreja no primeiro século. Você sabe disso, né? Lucas escreveu 2 livros, o primeiro denominado de Evangelho e o segundo denominado de Atos dos Apóstolos. Mas, mesmo sendo um livro histórico, nós encontramos profecias. Nós não estamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, não. Nós selecionamos algumas profecias para provar que o cumprimento das profecias estão presentes em praticamente todos os livros da Bíblia, né? E nós já estudamos 2 profecias desse livro. Vamos relembrar? Estudamos a primeira. Esse livro de Atos é extraordinário, é maravilhoso. Olha, se eu não fosse... Traz a tela, por favor. Eu vou confessar algo aqui a vocês. Se não fosse fugir do objetivo do programa, eu ia comentar esse livro também, versículo por versículo, porque é um livro que eu amo. Eu amo o livro dos Atos dos Apóstolos. Não tem como não se emocionar lendo este livro, né? E essas histórias. Mas nós selecionamos 3 profecias. Já estudamos a primeira, esse texto maravilhoso de Atos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Ocasião que Jesus, após a sua ressurreição,
Ele diz que os discípulos iriam receber o poder do Espírito Santo e seriam testemunhas. Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Essa profecia já se cumpriu, nós vimos aí o cumprimento no próprio livro dos Atos dos Apóstolos e na carta de Paulo aos Colossenses. Estudamos no programa anterior este texto maravilhoso, essa história da conversão de Saulo, e há uma profecia nessa história, no versículo 15 do capítulo 9 do livro dos Atos, quando Jesus diz a Ananias, pode trazer a tela, que Saulo era um vaso escolhido para levar o nome de Jesus diante dos reis, dos gentios e dos filhos de Israel. Não é? Nós vimos o cumprimento que verdadeiramente o apóstolo Paulo, ele levou a mensagem do evangelho tanto para judeus como para gentios, para os reis, né? Nós vimos o cumprimento. Hoje nós vamos estudar uma profecia sobre a prisão de Paulo em Jerusalém. Ao menos 2 vezes ou 2 ocasiões é mencionada essa profecia, tanto do capítulo 20, versículos 17 a 24, Paulo diz diante dos anciãos da igreja de Éfeso, quanto no capítulo 21, versículos 8 a 14, na casa de Filipe, que o profeta Ágabo pegou a cinta de Paulo e disse que Paulo seria preso em Jerusalém. Nós vamos ver o cumprimento no capítulo 21, versículos 17, versículos 30 a 36 e também capítulo 23, versículo de número 11, sobre essa prisão de Paulo, né? Mas antes de nós estudarmos essa profecia, nós gostaríamos de falar um pouco sobre o ministério do apóstolo Paulo, né? Nós já antecipamos, nós já dissemos no programa anterior, né, que essa conversão de Saulo e esse chamado de Saulo para esta missão de levar o nome do Senhor Jesus, principalmente para os gentios, foi um propósito divino, né? Paulo, eu diria que ele atendeu às características dessa pessoa que precisava para levar a mensagem. Nós já dissemos isso no programa anterior, né? O fato de ele falar vários idiomas, o seu profundo conhecimento das Escrituras, o desejo de agradar e servir a Deus, o fato dele ter uma profissão como fazedor de tendas, isso facilitava para que, ao chegar numa cidade, se não tivesse uma igreja, ele pudesse sobreviver da sua profissão. Enfim, e Paulo é um homem extraordinário. Não tem como você não se emocionar lendo a biografia do apóstolo Paulo. Alguns teólogos chegam a dizer que depois de Jesus Cristo, Paulo foi o maior homem que esse mundo já conheceu. Alguns teólogos chegam a dizer, não é? É claro que, lendo a Bíblia, nós vamos nos deparar com grandes vultos, grandes nomes, grandes personagens, não é? Davi, Moisés e tantos outros. Mas nenhum homem trouxe tanto benefício ao mundo como o apóstolo Paulo depois de Cristo. Você sabe disso, né? Ele escreveu cerca de 50% dos livros do Novo Testamento. Pregou para judeus, gentios, pregou em 3 continentes naquela época, nas suas viagens missionárias. Então esse homem é um homem extraordinário e que realizou grandes obras para o reino de Deus, mas também passou por grandes sofrimentos, né? Naufrágio, fome, perseguições, apedrejamentos, açoites, prisões e até mesmo a sua morte. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre Paulo, vamos falar um pouco sobre as suas viagens e vamos também falar sobre estas 2 profecias acerca da sua prisão. Mas vamos falar um pouco sobre o trabalho evangelístico de Paulo, né? Paulo abrangeu o ministério de Paulo no sentido das viagens missionárias, no sentido do seu trabalho evangelístico, abrangeu um período de mais ou menos 10 anos, né? Onde ele realizou 3 viagens missionárias. Isso está no livro dos Atos, né? A partir do capítulo 13. Então, a primeira viagem está registrada nos capítulos 13 e 14. Essa viagem ela deve ter ocorrido por volta dos anos 44 a 50, mais ou menos. Não se tem uma data fixa, mas deve ter ocorrido entre esse período do ano 44 a 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia, e Barnabé, é interessante isso, que nessa primeira viagem, o líder não foi Paulo, o líder foi Barnabé, mas Paulo era o seu cooperador, e eu posso dizer também que era o pregador principal.
E nessa viagem também foi um auxiliar chamado João Marcos, que foi auxiliar tanto de Barnabé quanto de Saulo. A segunda viagem está registrada entre os capítulos 15 a 18 do livro de Atos, e é interessante, muito interessante isso, que o propósito dessa segunda viagem não foi necessariamente pregar e fundar igrejas. O objetivo foi visitar os irmãos por todas as cidades que eles já haviam pregado, né, que a mensagem do Senhor, do Evangelho já tinha sido anunciada. Muito interessante isso, a preocupação dos apóstolos de passar pelas cidades, tornar a visitar os irmãos, saber como eles estavam. Essa segunda viagem, a data deve ter ocorrido entre os anos 50 a 54 depois de Cristo. E ela, na verdade, ela cobriu um território bem maior do que a primeira, estendeu-se até a Europa. E a obra evangelística foi concluída lá na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas, né, dentre outras, né, nós poderíamos dizer que nessa segunda viagem foi a cidade de Filipos, foi a cidade de Tessalônica, a cidade de Bereia, Atenas e Corinto. Olha, se você não leu o livro de Atos, não perca tempo, faça isso que você vai encontrar histórias maravilhosas. O que ocorreu nessas cidades, claro, perseguições, apedrejamentos, prisões, mas o poder de Deus na vida de Paulo fez com que o mundo daquela época conhecesse a mensagem do Evangelho. A terceira viagem missionária, ela ocorreu, ela está registrada na realidade dos capítulos 19 até o capítulo 21 do livro dos Atos, e ela deve ter ocorrido entre os anos 54 a 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia, e depois ele prosseguiu em direção à Ásia e a sua principal cidade, que era Éfeso. Foi ali que ele ficou um longo período. É provável que, se não todas, mas ao menos a maioria das 7 igrejas da Ásia tenha sido fundada durante esse período. E o resultado das viagens missionárias foi extraordinário. O evangelho se espalhou pelo mundo conhecido da época. Estima-se que perto do final do período apostólico, né, no final da era cristã, vamos dizer assim, do ano 100, que o número de cristãos era em torno de 500 mil. Foi um efeito extraordinário essas viagens de Paulo, a sua pregação. Claro, é bom lembrar isso, apesar desse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho que envolveu um grande número de pessoas. Não estou com isso dizendo que foi Paulo que pregou para todas essas pessoas. É claro que muitas pessoas que não são mencionadas no nome, né? Algumas pessoas que são anônimas, mas é claro que o obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo. Quando nós estudamos a disciplina de missões lá no nosso seminário teológico, nós sempre mencionamos sobre as estratégias usadas pelo apóstolo Paulo, que elas são úteis ainda hoje, né? Se nós, é claro, estamos hoje cerca de 2 milênios depois do apóstolo Paulo. O mundo já não é o mesmo, não é? Claro que hoje nós contamos com tecnologia e mais recursos do que o primeiro século, mas eu posso dizer que, em termos de estratégias missionárias, essas estratégias podem ser, eu posso dizer, imitadas ou copiadas ainda hoje, né? Então a gente pode resumir as estratégias de Paulo de algumas formas. Por exemplo, primeiro, Paulo trabalhava nos grandes centros urbanos. Isso fazia com que a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Então, por exemplo, quando Paulo chegava numa cidade que era portuária, uma cidade marítima, que recebia viajantes de várias cidades, qual era a tendência natural? Que as demais cidades que iam através das embarcações também ouviam a mensagem do Evangelho. Então, Paulo sempre pregou nos grandes centros urbanos. Segundo, Paulo ia para as sinagogas. Por quê? Porque era lá que estavam os judeus. E é interessante isso, que às vezes Paulo chegava na sinagoga, depois de ter se convertido, e às vezes acontecia isso. Aí alguém diz assim, algum dos irmãos tem uma palavra, e pensando que Paulo ia falar só da religião judaica, Paulo aproveitava aquela palavra para convencer publicamente os judeus que Jesus era o Cristo, era o Messias. Então Paulo também usava essa estratégia missionária de ir para as sinagogas onde estavam os judeus. Terceiro,
Paulo sempre procurava manter contato com os cristãos. Às vezes ele ia pessoalmente visitar a igreja, às vezes ele enviava cartas através de companheiros. Você sabe disso, que havia muitas cartas que Paulo escreveu na prisão, mas ele sempre procurava saber como estava a igreja. Inclusive, se você ler as 13 cartas, você percebe isso. Paulo sempre elogiava as virtudes das igrejas e repreendia pelas suas falhas, pelos seus defeitos. E muitas dessas informações não foi necessariamente uma revelação de Deus. Muitas vezes foram informações que Paulo recebeu dos seus companheiros. Olha, como é que está a igreja? E aí, baseado nessas informações, aí Paulo escrevia as cartas, as epístolas, corrigindo erros doutrinários, doutrinando a igreja, exortando-os a permanecer na fé. Enfim, Paulo não fundava a igreja e depois abandonava. Paulo visitava, Paulo enviava cartas, Paulo enviava obreiros e o principal, o mais importante, Paulo sempre estabelecia presbíteros em cada igreja para que eles pudessem liderar aquela comunidade, para que eles pudessem organizar aquela igreja recém-fundada, como, por exemplo, eu poderia citar aqui que Paulo deixou Timóteo lá em Éfeso, deixou Tito lá em Creta. Então era uma estratégia de Paulo. E depois de Paulo concluir essas 3 viagens, foi exatamente nessa terceira viagem missionária, onde nós vamos estudar que estão registradas essas 2 profecias sobre a prisão de Paulo em Jerusalém. Que eu diria que essa prisão, claro, ela foi motivada pelo ódio e pela incredulidade dos judeus, eu não tenho dúvida disso, mas havia um propósito divino, porque foi através dessas prisões que Paulo pôde pregar para reis e, inclusive, tudo nos leva a crer que Paulo chegou a pregar para César. Então, essas prisões do apóstolo Paulo também tiveram esse objetivo evangelístico. Por incrível que pareça, nós vamos perceber que quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Filipos, Paulo diz que toda a guarda pretoriana ouviu a mensagem do evangelho. Então, quando Paulo estava preso, Paulo pregou para os soldados. Então, mesmo Paulo estando preso, isso não impediu que ele pregasse o evangelho. Mas de forma mais específica, hoje, vamos estudar essa profecia sobre a prisão de Paulo em Jerusalém. Abre a tela, por gentileza. Eu sei que eu gastei muito tempo nessa introdução, mas é para que você possa se situar, porque nós estudamos o último programa, capítulo 9. Agora vamos estudar capítulo 20. Então eu trouxe um resumo do que ocorreu dos capítulos 13 até o capítulo 19, para que você possa se situar historicamente. Então a profecia é: Paulo seria preso em Jerusalém. Vamos estudar em 2 textos, capítulo 20, versículos 17 a 24, e capítulo 21, versículos 8 a 14, e o cumprimento também nos capítulos 21, versículos 17, 30 a 36 e capítulo 23, versículo 11. Pode abrir a tela, por gentileza. Diz assim: de Mileto, Paulo estava na cidade de Mileto, e Paulo mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E por quê? Traz a tela, por favor. Eu já disse aqui, Paulo sempre mantinha contato com os líderes, com a liderança da igreja. Paulo tinha aquele sentimento de que não veria mais o rosto dos crentes lá de Éfeso, sabendo que era necessário exortá-los, trazer algumas admoestações, algumas recomendações. Aí Paulo mandou chamar, ele estava em Mileto e mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso. Abre a tela, por gentileza. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Paulo diz aos anciãos, aqueles que eram líderes lá da igreja de Éfeso, disse assim: olha, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo eu me portei no meio de vós. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu procurei ser o exemplo, eu procurei ser o modelo, eu procurei servir ao Senhor com fidelidade. É esse o sentido. Quando ele diz que se portou de forma correta no meio deles, estava dizendo assim: eu fui um exemplo para vocês, eu servi de exemplo. Esse é o sentido do texto. Passa o texto, por favor. Aí diz: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram.
Então nós vamos perceber aí 3 características de Paulo. Primeiro, a humildade, porque Deus não usa soberbo. Sabia disso? Não. Pessoas soberbas, orgulhosas, vaidosas, coração altivo? Não. Primeiro Deus quebra para depois usar. E, inclusive eu falei sobre isso no último programa, né? Que Saulo, quando foi para Damasco com as cartas, no eu, cheio de autoridade, primeiro Deus quebrou ele, no sentido espiritual eu falo, né? É claro que não foi no sentido literal. Sentido figurado. Primeiro Deus quebra para depois poder usar. Então, primeiro, ele disse que foi com humildade. Se você quer ser usado por Deus, então peça a Deus humildade, seja humilde. Mesmo que você tenha suas capacitações, mesmo que você seja uma pessoa capacitada, mas busque de Deus a humildade. Procure ser humilde. E sabe o que é humildade? Esse sentimento de dependência, é reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que sem Deus nós não somos nada. Ser humilde é reconhecer, eu preciso de Deus. Sem Deus eu não sou capaz de fazer nada. Mas ele diz que não só foi com humildade, com lágrimas. Porque quem quer fazer a obra de Deus tem que estar pronto a derramar lágrimas. Não pense você que fazer a obra de Deus é só euforia, alegria e gozo. Não só isso não, é lágrimas também, é sofrimento. E todo aquele que faz a obra de Deus precisa aprender a suportar as dores, os sofrimentos. Jesus é o maior exemplo. Alguém sofreu mais do que Jesus? Não. Paulo é um grande exemplo disso. Então, ele diz que esteve se portando, servindo ao Senhor com humildade, porque ele não era soberbo, não era orgulhoso, não era vaidoso, mas ele diz também com lágrimas. Fala de sofrimento e tentações. Que você sabe disso, todo aquele que é chamado por Deus para fazer a obra de Deus, enfrenta no seu dia a dia grandes tentações, em todas as áreas. Você sabe disso. E com certeza o apóstolo Paulo vivenciou muitos momentos de tentações, porque o objetivo de Satanás, qual era? Era fazer com que Paulo se desviasse do seu foco, do seu objetivo, que era servir a Deus. Então eu posso dizer aí que são 3 características de quem quer fazer a obra de Deus, ou quem é chamado. Ele vai, primeiro, precisar de humildade. Segundo, ele vai ter que estar pronto a sofrer, a chorar, a derramar lágrimas, e também tem que estar pronto a sofrer, a enfrentar as tentações. Volta ao texto mais uma vez. Servindo ao Senhor. Olha aí, ele é servo do Senhor, com humildade, com lágrimas e tentações. Aí diz que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Que coisa interessante. Os próprios judeus é que armavam ciladas para Saulo. Que coisa interessante. Da mesma forma que os judeus foram responsáveis pela prisão, julgamento, sentença e morte de Jesus, aconteceu com Paulo também. Eles não creram em Cristo, não creram no Evangelho, perseguiram a Jesus e perseguiram Paulo também. E os judeus ficavam armando ciladas. Sem saber, os judeus incrédulos, não estou dizendo de toda a nação, claro, mas os judeus incrédulos, sem saber, estavam sendo instrumentos de Satanás para perseguir o apóstolo Paulo. Passe o texto, por favor. Aí Paulo continua dizendo aos anciãos da igreja de Éfeso: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Que coisa interessante! Nem as lágrimas, sofrimentos, nem as tentações impediram Paulo de fazer a obra. Ele está dizendo: eu cumpri a minha missão. Eu fiz o que Deus me mandou. Abre o texto mais uma vez. Como nada que útil seja, eu deixei de anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. E aí está tanto o verbo anunciar quanto o verbo ensinar. Qual é a diferença, professor? Anunciar o evangelho para quem não é salvo e ensinar para aqueles que já eram salvos. Que coisa interessante, como Jesus, durante o ministério de Jesus, pode trazer a tela. Mateus capítulo 4, versículo 23, diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então observe que Paulo também seguiu o exemplo de Jesus, pregando e ensinando.
pregando para não crente e ensinando para os que já eram salvos. Pode abrir a tela, por favor. Deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu testemunhei, eu preguei, pode trazer a tela, para judeus e gentios, porque os gregos aí representam quem? Os gentios, os que não são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E eu falei sobre a necessidade da conversão a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preguei que tanto os judeus quanto os gentios precisam se converter, precisam se arrepender para serem salvos. Foi essa a minha mensagem. E aí eu aprendo, né? Eu aprendo que a gente tem que seguir o exemplo de Paulo, pregar a conversão, a necessidade do novo nascimento, a necessidade de se converter a Deus, porque hoje tem muita gente pregando o evangelho das conveniências. Venha para cá para prosperar, venha para cá para parar de sofrer, venha para cá para você ser abençoado. Não é esse o evangelho de Jesus, e não é esse o evangelho da Bíblia, e não é esse o evangelho de Paulo. A mensagem do evangelho é essa: Jesus veio ao mundo, morrer por nós, morrer pelos nossos pecados, e quem quiser ser salvo precisa se converter, precisa se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, precisa experimentar o novo nascimento. Agora, as demais coisas serão acrescentadas. O fato de Deus abençoar, curar, de dar bênção, prosperidade, isso é uma consequência natural. Até porque, seja sincero, a pessoa não é crente, não é salva ainda. Aí gasta dinheiro com jogo, com bebida, com dança, com farra, com os carnavais da vida, de repente ela aceita Jesus. Então, ele vai ser um dizimista, em vez de ele estar gastando dinheiro nas farras da vida, ele vai ser um dizimista, vai ser um ofertante, vai investir no reino de Deus. Ele não vai gastar fortunas com jogos de azar ou com diversões. Ele não vai gastar dinheiro com bebida, com cigarro. Qual é a tendência natural? Isso. Ele prosperar financeiramente. Ou não? Claro que sim. Agora, a essência do evangelho é essa? Não. A essência do evangelho é pregar para que a pessoa seja salva. E a gente tem que aprender com Jesus. A gente tem que seguir o exemplo de Paulo. Pregar o evangelho que leve as pessoas a se conscientizarem. Eu sou um pecador, eu preciso receber Jesus se eu quiser morar no céu. Não adianta você ter a igreja cheia, você que é líder, você ter a sua igreja cheia, se as suas ovelhas não estão indo para o céu. Se você está pregando o evangelho das conveniências, se você está pregando o evangelho barato, sem cruz, sem lágrima, sem renúncia, esse não é o evangelho de Jesus. E se você está indo para uma igreja em que só se prega prosperidade, riqueza e bênção da terra, eu te aconselho, pode mudar, porque esse não é o evangelho de Jesus. Eu não estou aqui sendo exclusivista soteriológico, não. Não estou dizendo aqui que salvação só na Assembleia de Deus. Deus me guarde disso. Respeito muito as demais denominações. Agora, pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de advertir e de dizer isso. Que nós precisamos pregar o evangelho genuíno. E a essência do evangelho é essa. Jesus morreu por nós para nos dar direito à salvação e à vida eterna. As demais coisas vão ser acrescentadas à medida que nós cremos em Cristo e servimos a Ele. Aí, se Jesus quiser, Jesus dá emprego, dá casamento, dá casa, prosperidade e riqueza, mas isso é a consequência. A essência é a salvação. Volta o texto mais uma vez, por favor. Aí ele diz, tanto a judeus como aos gregos, a conversão. A mensagem de Paulo era essa. A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar o texto. Aí ele diz, olha, Paulo prevendo, o que iria acontecer. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Ele estava dizendo aos anciãos de Éfeso, eu vou viajar para Jerusalém, não sei detalhes, não sabendo ao certo o que me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. Dizendo o que, Paulo? Que me esperam prisões e tribulações. Então Paulo estava dizendo assim, o Espírito Santo, toda cidade que eu chego, o Espírito Santo me revela. O Espírito Santo me diz, me aguardam
prisões e tribulações. Passa o texto, por favor. Aí ele diz, olha, mas eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Que coisa interessante! Paulo não diz assim, eu estou tão aflito, eu estou tão apavorado, eu estou com medo, eu estou com depressão, eu estou com síndrome do pânico, porque... Não. Paulo diz assim, olha, eu não tenho minha vida por preciosa. Que homem extraordinário! Contanto que eu cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus. O que Paulo estava dizendo é isso, eu não estou preocupado com isso. Não estou. Contanto que eu cumpra a minha missão. Então, mesmo o Espírito Santo dizendo assim, olha, de cidade em cidade, olha, Paulo, sabe o que é que está esperando em Jerusalém? Prisões, tribulações. Ele diz, mas eu não tenho minha vida por preciosa. Contanto que eu cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude para que nós tenhamos esse sentimento de Paulo. Não temos a nossa vida por preciosa, mas cumprir a missão que Cristo nos entregou. Você tem essa convicção? Eu tenho essa convicção, Eu estou cumprindo a minha missão. Aquilo que Jesus me mandou fazer, eu estou fazendo. Como é bom nós termos esse sentimento. Não estou dizendo que eu estou fazendo tudo o que deveria ser feito, não. Mas eu tenho essa convicção que estou cumprindo a missão que Jesus me entregou. Vamos ver outra profecia, que é mais enfática, que é mais direta, que é mais objetiva, que é mais clara, que é mais evidente. No dia seguinte, agora já estamos no capítulo 21, versículos 8 a 9. Não foi necessariamente no dia seguinte, depois do capítulo 20, tá? Há um período de tempo aí, mas estamos colocando o texto na íntegra. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Chegou lá na cidade de Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que foi o mesmo Filipe que pregou para o eunuco, que era o mesmo que foi escolhido como um dos 7 diáconos, ficamos com ele. Que coisa maravilhosa! Filipe tinha em casa 4 filhas donzelas que profetizavam. Que coisa maravilhosa! Você já imaginou como era a casa de Filipe? 4 filhas que eram usadas por Deus em profecia. Glória a Deus! Que privilégio, hein, Filipe? Você tem em casa 4 jovens, moças, virgens, que eram usadas por Deus em profecia. Mas que coisa maravilhosa! Jesus usa quem quer. Lucas diz assim, tinha 4 moças lá que profetizavam, mas Deus não usou nenhuma das 4, porque ele usa quem quer. Ele usa um profeta por nome Ágabo. Passa o texto, por favor. Aí diz assim, e demorando-nos ali por muitos dias, onde? Lá em Cesareia, né? Lá na casa de Filipe, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. É como se Jesus, permita-me dizer isso, é como se Jesus dissesse assim, Ágabo, eu tenho uma missão para você, Ágabo. Qual é? Vai lá na casa de Filipe. Tem uma missão para você. E ele chega. Não foi coincidência, foi algo que estava determinado por Deus. Abre a tela, por favor. E chegando aquele profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, olha, aí você tem aí, é claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas é como se esse que está sentado aí fosse o profeta Ágabo aí, pegou a cinta de Paulo, começou a ligar, a amarrar os pés, e disse assim, olha, veja que coisa tremenda. Ele diz, isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha que coisa interessante. Ágabo, usado pelo Espírito, pega a cinta de Paulo. É uma espécie de uma profecia dramática, né? Que ele dramatiza mesmo. Ele pega a cinta, une os seus pés e diz assim, isso vai acontecer com o dono desta cinta. E o que acontece? Passa o texto, por favor. Aí diz, e ouvindo nós isto, nós quem? Lucas, que já estava presente, né? Filipe, com certeza, os demais crentes que ali estavam. Aí diz, rogamos-lhe tanto nós, como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Ou seja, eles começaram a aconselhar Paulo, não vai para Jerusalém não. Está vendo o que o Espírito Santo está falando, Paulo? Ágabo é profeta. Ágabo acabou de dizer que se você for para Jerusalém, você vai ser preso. Paulo, não vai.
Vamos ver quais foram as palavras de Paulo? Passa o texto. Aí Paulo diz assim: que fazeis vós chorando e magoando-me o meu coração? Magoando-me o coração. Eu estou pronto não só a ser ligado aí é preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. É como se Paulo dissesse assim: eu estou disposto. Se for preciso, eu vou ser preso. Se for preciso, eu vou enfrentar a morte. E Paulo já sabia disso, que ele iria pregar para César. Ele sabia disso. Então ele não pôde, embora que o Espírito Santo estivesse avisando. Agora, é bom lembrar isso. O Espírito Santo revelou, mas o Espírito Santo não disse a ele que ele não fosse. É bom lembrar. Porque alguém diz assim: Paulo foi rebelde, Paulo foi desobediente, o Espírito Santo falou e ele desobedeceu. Não. O Espírito Santo apenas advertiu, alertou que isso iria acontecer, mas não disse a ele: não vá para Jerusalém, porque se você for, isso vai acontecer. Não, o Espírito Santo falou, e se o Espírito Santo falou, é claro que tem que se cumprir. Volta ao texto mais uma vez. Aí Paulo diz assim: que fazeis vós chorando e magoando o meu coração? Estou pronto a ser preso, a ser ligado e até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Passe o texto, por favor. Aí diz, capítulo 21, versículo 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos. Não adianta, não. Ele não vai nos atender. Aí dizemos assim: faça-se a vontade do Senhor. Que oração maravilhosa! Que oração maravilhosa! Quando você não puder convencer alguém, ore. Faça-se a vontade do Senhor. Essa é a verdade. Porque às vezes a gente tenta aconselhar, orientar, chamar, não é? Faz tudo que é possível. Quando a gente não consegue, o que é que a gente faz? Senhor, seja feita a tua vontade. Entrega ao Senhor a causa. Entrega ao Senhor a causa. Foi assim que eles fizeram. E o que acontece? Será que essa profecia se cumpriu? Capítulo 21, versículos 17, depois versículos 30 a 36 e capítulo 23, versículo 11. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Oh, que alegria! Paulo chegou, Paulo está em Jerusalém. E os crentes ficaram, alegres. Por quê? Traz a tela. Porque a presença de Paulo trazia alegria. Porque Paulo pregava, Paulo ensinava, Paulo falava das suas experiências, como foram as viagens missionárias, como foi a conversão dos gentios. Havia muita coisa maravilhosa para eles aprenderem com Paulo. Eles não sabiam do que estava para acontecer com Paulo, mas se alegraram. Paulo chegou, Paulo está em Jerusalém, que coisa maravilhosa. E detalhes, todas as vezes que Paulo chegava de uma viagem missionária, ele ia contar à igreja, dar uma espécie de um relatório do que ele fez, onde pregou, os milagres que Deus operou. Então, quando Paulo chega dessa terceira viagem missionária, trouxe alegria. E os crentes queriam saber as boas novas, o que foi que Deus fez através de Paulo nessa terceira viagem. Volta o texto mais uma vez. Aí diz assim: e alvoroçou-se a cidade. Olha, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo. E logo as portas se fecharam. Logo Paulo foi preso, como o Espírito Santo havia dito. Por quê? Porque havia dois grupos de pessoas. Os cristãos, que acreditaram em Cristo, no Evangelho e no apóstolo Paulo, mas havia os judeus incrédulos, que não acreditavam no cristianismo, que queriam ver Paulo preso. Aí houve tumulto, houve alvoroço, alegria por parte dos cristãos, alvoroço e tumulto por causa dos judeus incrédulos. Passa o texto, por favor. E procurando eles matá-lo. Queria matar Paulo. Olha que coisa tremenda. Mas não era tempo ainda de Paulo morrer. Chegou ao tribuno da corte o aviso que Jerusalém estava toda em confusão. Há uma confusão em Jerusalém. Por quê? Por causa de um homem. Pode deixar aberta a tela, por favor? Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Paulo chegou a ser até ferido. Pode passar o texto, por favor. Então, aproximando-se, o tribuno prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Quem é esse homem? O que foi que ele fez para ter esse tumulto, esse alvoroço? E na multidão uns clamavam de uma maneira e outros de outra. Como que diz assim: esse homem é um mentiroso, um impostor. Outros diziam assim: esse é um servo de Jesus, esse é um homem que só fez o bem.
mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, né? Aquele alvoroço, duas multidões, uns defendendo Paulo, outros acusando, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Pode passar o texto, por favor. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Queriam matar Paulo, porque a multidão do povo seguia clamando, mata, olha aí, queriam matar. É claro que havia uma fúria diabólica, satânica. Não era só a incredulidade dos judeus, não. Havia por trás disso o desejo de Paulo, o desejo do diabo de matar a Paulo, para que Paulo não continuasse no seu projeto evangelístico, missionário. Mas crente só morre no tempo. Pode passar o texto, por favor. Aí diz, capítulo de número 23, versículo 11, que na noite seguinte, e eu quero deixar bem claro aqui que não foi na noite seguinte da sua prisão, porque já estamos no capítulo 23. Há um período de tempo aí entre um texto e outro, né? Mas diz, na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse Paulo, isso é Lucas escrevendo, né? O Senhor disse a Paulo, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim como você pregou, inclusive você vai ver no capítulo 22, Paulo pregando lá no templo em Jerusalém. É o discurso de Paulo em sua defesa. E Jesus aparece para ele, pode abrir o texto mais uma vez, no capítulo 23, Jesus diz a Paulo, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E aí, se você ler os últimos capítulos do livro dos Atos, você percebe que, além das 3 viagens missionárias, houve ainda uma 4ª viagem que não é chamada, não é conhecida como viagem missionária, é uma viagem de prisão a Roma. Paulo foi como um prisioneiro, mas Paulo teve a oportunidade de ir a Roma, que é a ocasião que ele vai pregar para Festo, é a ocasião que ele vai pregar para o rei Agripa, e como ele havia apelado para César, tudo nos leva a crer que Paulo também pregou para César. Então, com certeza, essa profecia se cumpriu, como nós podemos ver no texto bíblico.